Graça e paz. Bom demais estarmos reunidos mais uma vez para louvar a Deus, mas também para acalmar o nosso coração nesta hora e podermos meditar na sua santa palavra. Essa semana eu mandei ali a vocês, pelo WhatsApp, a chamada para este culto. Já faz algum tempo que eu venho observando pessoas, analisando a vida como um todo, e ao fazer essas constatações, essas análises, a gente percebe algumas coisas interessantes. Por exemplo, duas pessoas podem ter tido a mesma criação, a mesma, mas ao passarem pelas tribulações da vida, passam de formas completamente distintas, completamente diferentes. Ao analisar a história das pessoas, quando elas passam por algum tipo de tragédia, de problema, a gente vê pessoas que saem desanimadas, que desmoronam, que simplesmente parece que a vida findou. Mas outras parecem sair mais fortes. Outras, em meio à dor, em meio aos dias maus, parece que elas crescem espiritualmente, parece que elas realmente têm um up espiritual e tudo mais ali. Bem, fato é que isso acontece todos os dias. E a indagação que fica para nós neste momento é: quem é você quando estas adversidades batem à sua porta? Você tem por seguinte padecer e praticamente viver um luto em vida por causa de um problema, ou é daqueles que saem mais fortes? É daquele que em meio ao caos, à adversidade, literalmente acabam sendo fortalecidos e entendendo que às vezes as coisas acontecem de forma diferente ou contrárias aos nossos planos. Bem, é bem verdade que eu e você somos bons em fazermos planos, mas fato é que a gente tem que entender que muitos planos às vezes são bons aos nossos olhos, mas não é permissíveis pelos olhos de Deus. Às vezes um não é uma bênção de Deus, mas a gente só vai entender, quem sabe, alguns anos mais tarde. Às vezes uma situação ruim, negativa, por exemplo, uma ruptura, um término de um relacionamento, de um namoro, de um noivado, aos olhos humanos parece que a vida cessou, findou. Mas às vezes é uma bênção que Deus está fazendo para que ali na frente a pessoa não venha sofrer, padecer em uma relação de julgo desigual. Bem, onde eu chego com isso? Às vezes a gente precisa entender as coisas por um outro prisma, por um outro olhar, e não unicamente pelo nosso. Olhar muitas das vezes a mão poderosa de Deus agindo, intervindo no pano de fundo da história, e sem ficar preso somente ao nosso querer em alguns momentos. Quero lhe convidar a orar mais uma vez e a pedir que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para falar ao seu coração exatamente tudo aquilo que Ele tem esta noite. Oremos. Senhor Jesus, nós estamos reunidos, nós acabamos de louvar, de engrandecer ao único digno de todo louvor, honra e glória, que és Tu. E neste momento estamos reunidos com um propósito: acalmar o nosso coração, mas pedir ao Senhor que o Teu Espírito tenha liberdade para falar neste auditório, mas falar também aos irmãos que nos assistem exatamente aquilo que nós precisamos ouvir na noite de hoje. Fala, sonda os nossos corações, é o que eu rogo e peço, orando e clamando em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Foi projetado o título da reflexão: Providência Divina. Hoje a gente vai falar um pouquinho de como funciona o agir, o mover de Deus no pano de fundo da história. Na Confissão de Fé de Westminster, o artigo 5º, que fala sobre providência, vai dizer o seguinte: pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Você está entendendo? Cristo Jesus é o Senhor da história. Ele exerce controle sobre o universo, Ele exerce controle sobre todos os acontecimentos. Nada foge ao seu poder. Tudo o que acontece é por meio
por meio da soberania dele. Às vezes ele permite que coisas aconteçam negativas para nos ensinar, nos instruir. Às vezes ele permite que algumas coisas aconteçam literalmente para que nós também venhamos a crescer e tirar lições com os dias maus. Não quer dizer, porventura, que ele seja o agente do mal. Não. Não quer dizer que ele queira o nosso mal, que ele vai nos fazer um dano, um mal. Não. Mas, às vezes, dentro do percurso da vida, nós tomamos decisões que não o glorificam. Nós tomamos decisões que são pecaminosas. E, às vezes, ele permite que isso aconteça para que ali dentro a gente aprenda, tire lições, extraiamos alguns princípios para que isso não venha mais acontecer. E lá à frente o seu nome seja glorificado, o seu nome seja literalmente glorificado. Bem, hoje eu quero lhe convidar a refletir acerca de um personagem bíblico. Um personagem que a gente vê exatamente tudo isso acontecendo. A gente vê na história de José do Egito, 3 momentos distintos. Ele foi um filho muito amado na casa de seu pai. Mas ele também foi um irmão muito odiado. E ao findar da sua vida, ele é exaltado por Deus. Deus o coloca no seu lugar de honra. Então, hoje eu lhe convido aí a meditar acerca da história de José. E para tal, o convido a abrir a Bíblia em Gênesis 37. Gênesis 37, eu vou parafrasear Gênesis 37, 39. Então, neste momento você não vai fazer a leitura, mas começa ali no 37. E eu vou parafraseando todas as passagens bíblicas ali, para que você vá recapitulando no campo da mente a história dele. Bem, José é filho de Jacó, filho adolescente, filho belo, atraente aos olhos. Ele é muito amado pelo seu pai. É o filho primogênito, é o amado, é aquele que o pai tem um carinho especial por ele. Mas também a gente vê que os seus irmãos teriam para com ele contendas. Os seus irmãos achavam que às vezes ele era soberbo quando ele interpretava os sonhos e não gostavam dele. Eles detestavam o José, o irmão mais novo. E a gente vê a história discorrendo e em dado momento José vai ao campo levar mantimentos e tudo mais aos seus irmãos, e ali ele é lançado em um poço literalmente para morrer. Mais tarde, o irmão volta, vê que ele está ali, vê uma caravana de mercadores passando e acaba o vendendo como escravo. Chegando ao Egito, José literalmente é vendido mais uma vez, pela segunda vez é vendido. Chega então à casa de Potifar e ali ele começa a servir a Potifar e em dado momento o Senhor vai o abençoando naquele contexto e ali então ele se torna um mordomo daquela casa, casa do guarda real do exército do Egito, do faraó. Bem, à medida que as coisas estavam voltando a discorrer certinho na sua vida, a esposa de Potifar passa a dar em cima dele. A esposa de Potifar começa a assediá-lo. E em dado momento, ao fugir, literalmente, por não querer ter a relação com ela, ela acaba o acusando injustamente por assédio, importuno sexual. E ele vai parar na prisão. Ali dentro, ele acaba fazendo aquilo que lá na casa de seu pai ele já fazia, interpretar sonhos. Mas sempre apontando para Deus, era Deus quem dava a revelação do sonho. E ali ele interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro. E assim as coisas acontecem, discorrem exatamente como ele havia interpretado. Naquele tempo, a gente percebe o seguinte, a gente percebe que o faraó havia tido alguns sonhos, e aquilo estava tirando a sua paz, aquilo estava lhe roubando a alegria, e ele chama feiticeiros, ele chama magos, ele chama conselheiros do rei, ele chama todo mundo para encontrar as respostas, mas ninguém tinha. E aí ele fica sabendo, poxa, tem um homem lá na prisão, José, e esse homem ele tem revelado sonhos. O rei, o faraó, manda chamá-lo. E ali ele chega diante do faraó, ouve os sonhos do faraó. E diz então que Deus estava lhe dando a revelação. E aí então ele revela, ele compartilha com o rei exatamente o que significava as 7 vacas magras, as 7 vacas gordas e por aí vai. Ele dá ao rei a revelação dos 7 anos de prosperidade, dos 7 anos de miséria, e bem como o que ele deveria fazer para, portanto, então, sustentar não somente
o reinado egípcio, mas também o mundo naquela época. Bem, onde eu quero chegar com tudo isso? Ele passou de amado, odiado, e agora a gente vai ver a sua exaltação. Gênesis 41, e agora eu convido você a fazer a leitura. Gênesis 41, versículo 37 até o versículo 43, a gente vai ver o seguinte: José havia dado a revelação ao faraó, havia compartilhado com ele então o que o sonho significara e havia dado o conselho a ele, o que ele deveria fazer. E aí então aqui a gente vê a resposta do faraó a José. Gênesis 41, 37 diz: o plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem? Em quem está o Espírito Divino? Depois o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao seu trono serei maior do que você. E aí o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel, o selo, e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho, abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Aquele que chegara como um escravo, aquele que estava sofrendo dentro da prisão, estava agora sendo o segundo mais homem importante de todo o mundo da época. Então, somente o faraó era alguém mais importante que ele. Deus simplesmente o abençoara depois de todas as adversidades que ele passou. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção essa noite é que na providência divina há caminhos que podem parecer tortuosos. Na providência divina há caminhos que às vezes parecem uma tortura, algo sem fim, uma dor que parece que nunca vai cessar. E aqui fica uma indagação: qual seria a sua reação? Qual seria a sua reação diante de toda essa história de José? Você, quem sabe, sentiria-se em situação de desespero, traição, amargura, ódio? Qual seria o seu sentimento para com os seus irmãos? Aqueles que cresceram com você, aqueles que deveria ter uma unidade no núcleo familiar, foram os primeiros a lhe passar para trás. Foram os primeiros a puxar o seu tapete. Foram aqueles que literalmente mais lhe machucaram. Quem sabe, no seu desespero, você criaria um rancor, uma ira, uma amargura tão grande para os seus familiares, que sequer conseguiria dormir à noite. Ou quem sabe, você seria aquele outro tipo de pessoa que diria: Deus, onde você está? Por que você deixou isso acontecer? Quem sabe você seria aquela pessoa que ao chegar na escuridão da noite ali, dentro da prisão, iria questionar, confrontar, murmurar, gritar com Deus. Quem é você diante das circunstâncias? Diante do dia mau? Você é aquele que permite a amargura criar e crescer dentro de si? Se revolta contra as pessoas? Ou é aquele que se revolta contra Deus? Olhando para a história de José, eu tiro uma grande lição, e a lição é o seguinte: em momento algum você vê José murmurando contra Deus. E olha que a história dele é grande, né? Que a gente tem histórias que às vezes é de um versículo. E a história dele é de vários capítulos. Olha que a história dele é grande e você não vê ele murmurando. Você não vê ele reclamando. Você não vê ele colocando Deus à prova. Você não vê ele reclamando de Deus e tudo mais. Bem, aos olhos terrenos, aparentemente José estava sofrendo danos. Aos olhos terrenos, ele foi traído pelos irmãos. Aos olhos terrenos, ele foi vendido como um escravo, algo vergonhoso.
Aos olhos terrenos, ele foi acusado de assédio, até que prove o contrário, ele estava na prisão. Aos olhos terrenos, ele tinha a vergonha da prisão, um monte de problemas aos olhos terrenos. Aparentemente era tudo ruim. Mas na realidade, por trás de toda essa história, por trás de todas essas adversidades, Deus, na sua providência divina, estava agindo. Na sua soberania, Deus estava olhando lá para o futuro. Porque o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. O nosso é o segundo, é a hora, é o minuto, é o dia, é o mês, a semana, é o ano. Mas no tempo de Deus, um estralar de dedos, tudo se resolve. Ao olhar para José, parece que a vida dele estava indo de mal a pior. Mas no tempo de Deus, Deus já estava olhando lá no futuro e providenciando de forma divina a intervenção. E é exatamente isso que a gente vê. Mas a gente vê isso na história revelada, mas a gente vê isso também no entendimento de José. Que às vezes nós não entendemos. Por que Deus não me permitiu comprar a casa agora? Por que Deus eu fui demitido? Por que Deus, o Senhor não permitiu eu trocar de carro? Por que Deus? Vai dizer que às vezes a gente está ali no porquê, no problema. Mas às vezes a gente precisa olhar a história e tentar compreender a mão poderosa de Deus no pano de fundo. E foi exatamente o que José fez. Deus, na sua soberania, estava intervindo. E eu lhe convido a ir lá no capítulo 50. E no capítulo 50 você vai ver exatamente isso. O entendimento da parte de José quanto a tudo que havia ali ocorrido de mal. Gênesis 50, versículo 20, vai dizer, José está ali no bate-papo com seus irmãos, e ele está falando aos seus irmãos, olha, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Esta é literalmente uma ação da providência divina. Não foi Deus que causou, foi o homem corrupto, o homem pecador, mas Deus conduziu que aquela história negativa fosse transformada em bênção. Então, às vezes a gente não entende algumas coisas, mas precisamos olhar a vida como um todo. Então, assim, às vezes a gente olha, por exemplo, eu acabei de citar de namoro. Eu conheci, como pastor de juventude, vários jovens que ao findar um namoro, entraram em depressão, a vida acabou, ninguém mais vai me amar, e ninguém mais vai isso, ninguém mais vai aquilo. Mas, gente, olhando para alguns anos à frente, a pessoa olhou e enxergou, poxa, que livramento. Eu ia me meter numa furada se eu tivesse casado com tal pessoa. Está entendendo? Às vezes a gente não entende os porquês, não entende os nãos, não entende as coisas como acontecem, mas lá na frente, Deus se revela e mostra que está cuidando da gente nos mínimos detalhes. Diante disso tudo, a pergunta que fica a você é, como eu, como você, como nós temos nos portado quando a adversidade bate a nossa porta? E ela vai bater a todos. Independente se o cara é mais espiritual ou menos espiritual. Independente se ele é um servo fiel ou se o cara nunca pisou na igreja. Vai bater a todos. Como você reage? Nessas adversidades, você tem influenciado pessoas no seu relacionamento com Deus? Ou ali, quem sabe, você revela que a sua fé sempre foi de aparências? Você sempre apenas ocupou um lugar na casa de Deus, mas nunca teve uma relação individual com Ele. Quando o problema, quando a adversidade bate à sua porta, você tende a estagnar a sua vida devocional, a sua vida de palavra, a sua vida de oração, ou daqui a pouco você acaba ali se fortalecendo e crescendo, e vem tendo mais encontros e intimidades com o Senhor. Bem, cada um reage de uma forma, e hoje eu quero lhe convidar a olhar para José e ver como que ele agia. Como que ele agia? O segundo tópico, ele vai mostrar exatamente isso, na providência divina, auxílio no enfrentamento das adversidades. José, ele não ficou paralisado diante
das calúnias. José não ficou paralisado diante das mentiras, diante das injustiças. Simplesmente ele continuou se relacionando com Deus. Simplesmente ele continuou tendo uma vida de intimidade, de comunhão com Deus. Bem, fato é que ele venceu cada uma dessas adversidades com fé em Cristo, com fé em Deus e tudo mais, por meio de disciplinas espirituais com o Deus Altíssimo. Ao analisarmos a história dele, se você observar e fizer uma leitura minuciosa do capítulo 39, o capítulo 39, no verso 2, verso 3, verso 5, verso 21, verso 23, vai dizer várias vezes o seguinte: o Senhor estava com José. O Senhor estava com ele. O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto como a casa no campo. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele. Você está entendendo? A segunda lição que eu extraio é que ele não se entristeceu no sentido de não quero mais saber de Deus, não tenho mais ânimo para ler, não tenho mais ânimo para orar, não tenho mais ânimo para meditar. Simplesmente ele continuou tendo uma vida de um relacionamento com Deus. E na providência divina a gente vê justamente aqui o cuidado de Deus para com ele. Deus estava com ele em todos os momentos. Em todos os momentos. Quando ele foi lançado ao poço, o Senhor estava com ele. Quando ele foi vendido como um escravo, o Senhor estava com ele. Quando ele chegou na casa de Potifar, o Senhor estava com ele. Quando ele foi lançado à prisão, o Senhor estava com ele. Veja só. A palavra vai dizer que ele era um jovem, ele tinha 17, 18 anos, 17 anos, ele era um jovem atraente, um jovem bonito. Ele poderia muito bem, ao ser assediado pela esposa de Potifar, que era uma mulher bonita, ele poderia muito bem ter dito: olha, Deus já me desamparou, Deus já se esqueceu de mim, Deus já isso, eu vou aproveitar. Ele poderia muito bem ter feito isso. Mas mesmo ali, em meio a todas as traições de vida, em meio talvez às revoltas que ele poderia ter e não teve contra Deus, mesmo ali, ele se manteve fiel. Se manteve fiel. O Senhor era com ele, independente das coisas à sua volta estarem sendo maravilhosas, ou independente de estar dando tudo errado. E no caso dele, tudo estava dando errado. O Senhor era com ele, e ele tinha uma relação com Deus. Ele não se esqueceu do Deus do seu pai, dos deuses dos seus antepassados. Bem, a pergunta que fica neste momento é: quando tudo sai do controle na sua vida, você crê verdadeiramente que o Senhor está com você? Ou você é aquele que murmura contra Deus e diz: acho que o Senhor nem existe mais? Quem é você quando tudo dá errado? Como está a sua fé quando as coisas fogem do controle? Você tem experimentado esse maravilhoso cuidado divino? E diz: não, eu sei que está tudo dando errado, mas eu tenho paz no coração, porque eu sei que eu não estou sozinho. Eu sei que é questão de tempo para as coisas entrarem em ordem. Quem é você quando as coisas fogem do controle? Hoje eu lhe convido a trazer à sua memória, a trazer à sua mente situações que parecia que não tinha solução. Situações que parecia que era o fim de carreira, fim de jornada, ponto final. E de repente você viu ali Deus colocar uma vírgula e continuar escrevendo a história. Deus ali continuar fazendo ações em seu meio. Pense aí cada vez que você viu isso acontecer. Que para você já era o fim, mas para Deus era um recomeço. Quem é você quando as coisas fogem do controle? Por fim, na providência divina há propósitos incompreensíveis à mentalidade humana. Tem coisas que a gente não vai entender. Essa é a realidade. Quando a gente olha para Neemias, Daniel, Paulo, quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha para Noé, quando a gente olha para vários personagens, a gente vê que muitos foram difamados, muitos foram enganados, muitos foram ludibriados, muitos foram perseguidos, muitos foram açoitados, muitos morreram e tudo mais ali, mas em nenhum momento eles questionaram a Deus. Na história
desses personagens bíblicos, a gente vê cada um deles extraindo lições positivas, extraindo lições de injustiças e transformando aquilo em bênçãos, transformando aquilo em algo positivo. Por exemplo, Paulo, a gente olha para Paulo, aquele que foi um perseguidor e mais tarde veio se tornar um apóstolo, um discípulo fiel do Senhor, foi perseguido, sofreu e tudo mais, foi preso, sofreu açoites e tudo mais. Mas a gente vê o quê? Romanos 8, 28, ele dizendo: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Romanos 8, 28. Tudo o que aconteceu com José na Palestina, tudo o que aconteceu ali, a gente vê ele transformando os percalços da vida em circunstâncias positivas. A gente vê ele transformando a venda dos irmãos, as viagens, as tentações, a prisão. A gente vê tudo ele transformando todas essas coisas negativas em bênçãos nas mãos do Senhor. Ele nunca se atentou ao fato dos problemas. Ele simplesmente manteve os olhos fitos, retos no Senhor da sua vida. E Deus simplesmente transforma cada uma dessas circunstâncias negativas em algo de crescimento espiritual. Ele cresceu espiritualmente, ele cresceu moralmente, mas ele cresceu também profissionalmente. Deus simplesmente o abençoou ao longo da sua história. Aquele que era apenas um menino na Palestina e seria, quem sabe, apenas mais um filho que sequer iria receber uma herança, iria ficar para o primogênito, ele simplesmente se torna o homem, segundo o homem mais importante de todo o mundo naquela época. E a gente vê Deus agindo no pano de fundo. Ele é transformado de uma condição de humilhação, de escravidão, a uma condição de exaltação. Só que aqui entra uma coisa que é uma coisa que eu e vocês às vezes não sabemos entender e respeitar. É o tempo. Eu e vocês, a gente tende a ser o quê? Imediatistas. A gente quer que Deus fale, cumpra e se revele hoje, agora. Mas a gente vai ver que dentro da providência divina, as coisas aconteceram no tempo de Deus. Ele é o Senhor da história. Entre ele ser vendido e ele se tornar ali o segundo homem mais importante do Egito, passou alguns anos. Entre ele se tornar o segundo homem mais importante de todo o mundo naquela época, e ele perdoar os seus irmãos, ali em Gênesis 50, que nós lemos, se passou 14 anos. Os 7 anos de prosperidade e os 7 anos de miséria. Ou seja, as coisas nem sempre ocorrem dentro da nossa vontade, dentro do nosso tempo, mas sim, unicamente dentro do tempo de Deus. E quando a gente entende isso e passa a respeitar isso, Deus é glorificado. Deus é glorificado porque a gente não é um filho teimoso, a gente não é um filho ingrato, a gente não é um filho mimado que acha que tem que ser no nosso tempo, não. Senhor, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Não sei por que estamos passando por isso. Mas uma coisa eu sei, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, a gente precisa descansar nos braços do Altíssimo. E foi exatamente isso que José fez. Ele descansou nos braços do Altíssimo. Bem, quando Deus está no controle, apesar das tempestades aparentes, o fim da história culmina em glória ao Senhor. A gente até pode não entender os processos, mas lá no final, se a gente respeitar, Deus vai ser glorificado. Bem, aonde eu chego com isso? Alguns anos atrás, eu tive uma irmã em Cristo. E essa irmã, ela lembrava o seguinte: toda reunião de oração, ela lembrava que a sua família não conhecia Jesus e era necessário clamar e orar pela sua família. Moral da história, um dia, ela retornando da igreja para sua casa, após um culto dominical, o carro aquaplanou, ela veio a óbito e tal. A família que não conhecia Jesus, no culto fúnebre, veio a se entregar a Jesus. Gente, aos olhos humanos, isso é terrível. Aos olhos humanos, a gente sofre com a dor do enlutado, mas foi ali o meio pelo qual
Deus agiu, interviu para que aquela família viesse a conhecer Cristo Jesus. A resposta dela foi respondida, mas não numa situação que nós gostaríamos. Mas o que é mais importante? A vida daquela irmã, até os seus 70 anos, 80 anos, 90 anos, de saber que seus pais e irmãos estão indo para o inferno, ou saber que as respostas de oração dela foram atendidas e toda a sua casa veio a conhecer a Jesus. Às vezes a gente não entende as coisas, mas precisamos descansar que Deus está no controle de todas as coisas. Pode passar? Ali, está ali. A história que eu vou contar agora é do voo o avião que caiu esses dias. Não sei se você conhecia alguém ali ou não, mas tinha um homem, o Edilson, o árbitro de judô. Ele foi por algum tempo líder do departamento de esportes da Jumap, um ministério que eu servi ao Senhor por alguns anos. E toda a família dele ali, temente ao Senhor, cresceu nos caminhos do Senhor e tudo mais. A gente viu no voo ali do avião que houve a queda, os 62 vieram a óbitos e tudo mais. E cada um enfrentou aquela dor de uma forma distinta, diferente. Mas eu quero compartilhar não a história do Edilson, que está ali atrás, mas a história da Ana. A Ana é a sua filha. A Ana estava na igreja no momento que ela soube da informação. No momento que o pastor foi informado, o pastor chegou e conversou com ela que o seu pai havia falecido no avião. Sabe qual foi a reação daquela menina? Uma menina que acabara de completar 18 anos e mora aqui pertinho, Toledo, 150 quilômetros daqui. Uma irmã nossa congrega na Nova Igreja Batista de Toledo. A reação dela foi simplesmente a seguinte: ela se levantou, estava sentada com as amigas, se levantou, foi até o teclado e começou a adorar a Deus. Começou a cantar a Deus. Essa foi a reação dela. Sabe o que mais me chamou a atenção? É ela simplesmente passar por aquela dor, aquele luto, mas ela ter uma compreensão que Deus era o Senhor da história e que Deus permitiu que aquele avião caísse, mas Ele estava no controle de tudo. Por meio da vida dela, várias pessoas já têm se reconciliado com Deus. Uma coisa que me chama a atenção aqui é que o mundo nunca irá compreender o coração de um filho de Deus, que em meio à dor encontra motivos para adorar. As pessoas sem Cristo, elas não entendem essa paz que transborda todo entendimento. A Ana, simplesmente ela cumpriu o que está ali em 1 Tessalonicenses 5:18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ela compreendeu que Deus é quem rege a história. Ele é soberano, Ele está no controle de tudo. Foi Deus quem fez o avião cair? Não. Imprudência, problema do pecado do homem que é ganancioso, que não aferiu os equipamentos. Problema do ser humano, que é ganancioso, que quer ganhar dinheiro, queria colocar o avião a voar. É o problema do pecado. Mas ela, independente disso, ela reconheceu que o Senhor estava no controle. E Deus deu a vida àquele homem, seu pai, e Deus o recolheu no tempo que ele achara por bem. Dias antes, ela escreveu um devocional. E o que chama a atenção do devocional que ela escreveu? Ela fez um devocional, o Insta dela está aqui embaixo, Ana Lu Robold. No devocional, ela faz um devocional sobre João 14, que diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa de meu pai há muitas moradas. E ao final do devocional ela diz: a esperança que um crente em Jesus tem é de que o nosso lar não é daqui. Uma menina de 18 anos com essa compreensão. Uma menina de 18 anos, quando discorreu toda a história ali do seu pai, ela escreveu agora nas últimas postagens, e se você a seguir pode acompanhar ali, ela escreveu o seguinte: quando eu escrevi o devocional, não tinha nem ideia de que algo assim poderia acontecer.
Mas Deus é tão específico que até as palavras que Ele colocou no meu coração dias atrás me consolaram neste momento. Não é nada mais que a verdade. E neste exato momento eu experimento o abraço do Espírito Santo e da paz que excede todo o entendimento. Não é algo que se pode explicar, só viver. Mas meu maior desejo é que todos possam sentir isso algum dia. A seguir ela discorre: muitos me perguntam como eu estou sendo tão forte neste momento. Lembra-se, uma menina de 18 anos. E a única resposta que eu tenho é que não sou eu, mas é o Espírito Santo me sustentando. Gente, a gente refletiu com a história de um menino de 17 anos, milhares de anos atrás. Mas a gente vê a providência divina na história dessa menina, que ela compreendeu que quem dá a vida é Deus e quem tira a vida é Deus. Deus levou o pai dela para os seus braços, para casa. Ela simplesmente teve paz em meio a tudo aquilo e passou a glorificar a Deus. Agora, tantos outros às vezes se revoltam, tantos outros às vezes entram em estado de depressão e a vida finda, acaba. A importância da gente não apenas seguir a Deus com meras palavras, mas a importância da gente ter um encontro real e genuíno com Deus, viver Deus no dia a dia. Esse homem, o Edilson, eu tenho vários amigos, ele foi testemunho de casamento de vários amigos meus, e que chama a atenção, todos falaram a mesma coisa: era um homem temente a Deus. Um dos seus últimos posts, ela publicou o seguinte: papai, acredito que todas as pessoas que te conheceram foram impactadas pela sua vida. Você é um exemplo de homem de fé. Sua fé sempre me inspirou. Eu lembro de quando eu via você com o caderno anotando as mensagens no culto, e eu queria fazer igual, porque isso é o que você faz, inspira as pessoas. O testemunho do Edilson inspirou a Ana a seguir a Deus com todo o coração. O testemunho de Jacó inspirou José a seguir a Deus de todo o coração. O seu testemunho como pai, como mãe, tem inspirado o seu filho a seguir a Deus. O seu testemunho tem inspirado as pessoas à sua volta a seguirem a Deus. Essa menina que está aqui pertinho é um exemplo vivo de como Deus transforma uma tragédia em uma bênção. Não é bênção a morte ali, mas através da tragédia, Deus usou a vida da Ana para que outros conhecessem a Jesus e pudessem experimentar dessa mesma paz. Deus usou a vida da Ana para que outros pudessem se reconciliar com Jesus. Deus estava operando no fundo de toda a história. E você, quando as tragédias batem a sua vida, o nome de Cristo é glorificado, as pessoas à sua volta veem que você professa fé em Deus, ou quem sabe ali você dá um péssimo exemplo. Quem sabe ali você é o primeiro a blasfemar contra Deus e dizer: poxa, eu cresci na casa de Deus e olha só o que me aconteceu. Quem é você quando as coisas fogem do controle? Quem é você? Hoje Deus está te convidando a depender dEle, a confiar nele, a parar de lutar com as suas forças e a entender que Ele é o Senhor da história. As coisas até podem acontecer fora do seu controle, seja porque alguém externo, como os irmãos, pode ter intervido contra você, seja porque algo aconteceu, uma tragédia aconteceu. As coisas até podem fugir do controle, mas ali, fora do controle, você tem glorificado a Deus e pedido que a vontade dele se cumpra na sua vida, ou ali você se perde, se desespera, ou ali, quem sabe, você apostata, abandona a fé. Descanse na providência divina. Eu espero de coração que ao sair por aquela porta, você possa, tal qual o salmista, em Salmo 62, abra sua Bíblia aí, Salmo 62. Espero de coração
Salmo 62, versículo 5 ao 8. Espero que ao sair por aquela porta, independente das adversidades, dos problemas, das lutas, independente se tudo der certo ou tudo der errado, independente se amanhã te ligarem e falar: olha, seu pai, sua mãe morreu, você possa descansar no Deus Altíssimo e dizer: olha, obrigado, Senhor, obrigado por ter me dado essa mãe, obrigado por ter me dado esse filho, obrigado por causa disso. Eu sou grato a Deus pelos anos que eu pude conviver com essa pessoa. Salmo 62, versículos 5 ao 8 diz: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. De coração, espero que ao sair por aquela porta, você não chegue mais diante de Deus com revoltas, porque as coisas fugiram do controle. Você não chegue mais diante de Deus murmurando e reclamando, mas você possa chegar diante dele grato, testemunhando a razão da sua fé, mesmo que as coisas saiam do controle, mesmo que profissionalmente você chegou no trabalho e o chefe disse: olha, não dá mais, vou ter que te desligar. Mesmo que houve uma ruptura numa relação, mesmo que a profissão não está fluindo bem, você possa dizer: olha, Deus, eu não sei, mas eu sei de uma coisa: o meu Deus é poderoso, Ele é forte, Ele cuida, Ele guarda, Ele é o meu refúgio. Que em meio à dor, em meio à adversidade, em meio aos problemas, você nunca venha tirar os olhos de Deus, mas que também, ao nunca tirar os olhos de Deus, você lembre de uma coisa: Ele está ao seu lado. Você não está só. José estava na prisão, José estava no calabouço, José estava como escravo e o Senhor estava ao seu lado. Você não está só. Eu não estou só. A Ana não está só. E foi esse o entendimento dela. Deus é o Senhor da história. Deus os abençoe.